Aqui eu acho que começam os problemas, porque depois dessa fase 3, todo mundo esqueceu dos problemas que a gente teve na fase 2 e na fase 1. E isso não pode acontecer, senão a gente acaba caindo na falsa impressão de que os filmes da Marvel estão piorando. Quando não, quando na verdade a gente teve uma fase excepcional e todas as outras tiveram sim seus problemas. Essa fase eu acho que acaba estragando um pouco, não a Marvel, mas os fãs, tá? Pra mim, os fãs da Marvel desaprenderam e esqueceram o que a Marvel vinha fazendo no cinema. Pessoal, aparentemente os youtubers não gostaram tanto do filme da Marvel, do Homem-Formiga Quantumania. E não só eles, né? Aparentemente a chuva de críticas a esse filme foi muito grande. E eu não tinha comentado disso até então. Eu tava esperando pra poder desenvolver melhor uma ideia, tá, sobre o filme e sobre todo o contexto em que ele foi colocado. Então, hoje eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho se realmente Homem-Formiga e Vespa Quantumania é essa bomba que todo mundo tá falando, ou não. Ou se as pessoas estão pegando muito pesado com o filme e por causa das expectativas delas, por causa do que elas queriam ver no cinema, se realmente é um filme ruim ou não, se é um filme bom, tá? Ou pelo menos um filme razoável, aceitável. Bom, galera, eu sou o Felipe. Esse é um novo formato que a gente está testando aqui, é um formato mais de mesa, onde eu sento, troco uma ideia com vocês, sem nenhum roteiro pronto, só com algum tema ou alguns temas em específicos. E é uma conversa mais sem edição. Em alguns momentos eu vou olhar aqui pro notebook para poder trazer alguma informação nova. A ideia é que seja bem descontraída mesmo e que a gente possa simplesmente bater um papo e que eu possa expor as minhas ideias sobre algum determinado assunto. Então, vamos parar de enrolação e vamos começar analisando isso, esse fenômeno que está acontecendo de falar mal dos filmes da Marvel, de falar mal da fase 4 da Marvel, de Homem-Formiga não ter agradado o público, os espectadores. E vamos tentar entender um pouquinho disso, tentar entender o que está acontecendo, sabe? Porque eu acho que não é para tanto, tá? Já vou deixar a minha opinião aqui logo de cara. Eu acho que esse hate que o filme vem sofrendo não é proporcional, tá? E isso levando em conta o que ele se propõe a ser. Mas antes da gente começar a conversar sobre isso, eu queria trazer para vocês, porque acho que um dos argumentos que mais foi utilizado é que é o filme da fase 5, ele tinha que começar a fase 5 com tudo, é um filme que apresenta sim o novo vilão dessa fase, né, e da Marvel de agora em diante, mas antes eu quero conversar com vocês aqui e analisar um pouco com vocês as outras fases da Marvel, tá? Pra gente entender melhor e ter um grau de comparação um pouco melhor sobre esse filme, tá? E não simplesmente sair jogando as nossas expectativas em cima dele por ser o novo filme da fase 5. Então eu deixei separado aqui pra gente poder conversar todos os filmes das 4 fases anteriores da Marvel, pra gente fazer essa análise e ver se Homem-Formiga realmente é tão ruim perto do que foram as outras fases. Então vamos começar aqui com a fase 1 e vamos dar uma analisada aqui em quais foram os filmes da primeira fase da Marvel. Tá? A fase 1 conta com Homem de Ferro, O Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, o Primeiro Vingador e Os Vingadores. Aqui, claro, é uma fase nostálgica, é uma fase que começou tudo isso, mas a gente também não pode simplesmente passar pano pra tudo que a Marvel fez, né? Então, Homem de Ferro é um bom filme, tá? Eu acho que é o filme que estreia aí realmente o MCU, né? É um filme que traz o que a Marvel se propõe a ser depois, o que a Marvel queria ser dali pra frente. O Incrível Hulk, completamente descartável, é um filme que todo mundo esquece que faz parte do MCU, mas faz. Então, é um filme que que fazia parte desse universo, era pra ser aquele Hulk, o Hulk do MCU, mas a gente viu que não foi isso que aconteceu, eles simplesmente ignoraram o filme, até tem algumas referências de algumas coisas que aconteceram no filme durante o MCU, alguns personagens se repetem, são os mesmos, mas o próprio Hulk foi alterado, né? Antes era o Edward Norton, e agora a gente tem o... Eu esqueci o nome dele, tá? Não lembro. Mas a gente teve a substituição do Hulk. Thor não é um filme
maravilhoso, tá? Tem uma nostalgia, eu gostava um pouquinho do que eles estavam fazendo com o Thor, de se tornar um filme épico, mas não foi bem executado. É um filme que a gente sabe que não agrada tanto o público em geral, então tá aqui na lista e a gente não pode simplesmente passar pano e fingir que é um filme ótimo. Capitão América é um filme legal, tá? O primeiro Capitão América é um filme que eu gostei bastante, acho que a apresentação do personagem ali é muito boa. E depois, óbvio, Os Vingadores, o grande evento que junta todo mundo, tá? E Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 2 também é um filme bom. Então aqui, ó, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 filmes na primeira fase da Marvel. Desses 6 filmes, 2 são ruins, tá? Um é péssimo, foi esquecido, que foi o Incrível Hulk. O outro, Thor, não é um filme tão bom, tanto que depois foi alterado lá em Thor Ragnarok, mas a gente vai chegar nisso mais à frente. Então, desses 6 filmes, 2 não foram bons, tá? Então, nós temos 4 filmes bons, um péssimo e um que tá ali na média, bem mais ou menos, tá? E lembrando, né? Foi a primeira fase, é a fase que começa tudo. Então a gente tem uma nostalgia, tá? Apesar de mesmo os filmes ruins ali, mesmo Thor, a gente tem uma lembrança boa, porque começou, apresentou o personagem, trouxe ele pra junto dos Vingadores, não só ele como Loki, né? Que foi o grande vilão do primeiro Vingador. Então tem essa nostalgia. Mas vamos pra fase 2 então, e vamos conversar um pouquinho sobre ela. Mas antes da gente ir pra fase 2, se inscreve aqui no canal. Vai, não custa nada, deixa seu like. A gente tá aqui trocando uma ideia bacana, conversando, quase amigos aqui, e seria muito bacana se você deixasse seu curtir, se você se inscrevesse, ativasse as notificações, porque em breve muito mais vídeos nesse formato aqui vão sair no canal e até outros tipos de vídeo. Então, segue aí a gente, eu garanto pra você que você não vai se arrepender tanto quanto o próximo filme da fase 2. Então vamos lá. A fase 2 a gente começa com Homem de Ferro 3, tá? Aqui já vem uma bomba. A gente tem Thor, o Mundo Sombrio, Capitão América 2, o Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores Era de Ultron e Homem-Formiga. Aqui a gente já tem a primeira fase bomba da Marvel, né? É só ver pelo começo, todo mundo falando, Homem-Formiga é o filme que inicia a fase 5. Sim, e Homem de Ferro 3 foi o filme que iniciou a fase 2. Tá? Então, um filme ruim, um filme muito, muito abaixo dos outros filmes da Marvel. Pra mim, é um dos filmes que eu menos gosto. Foi um filme que, por muito tempo, foi esquecido. A Marvel simplesmente ignorou que tinha feito esse filme. Tá? Eles trouxeram algumas consequências lá, mostraram, por exemplo, o Tony Stark falando um pouquinho disso sobre ter tirado o reator Arc do peito e tudo mais, da cirurgia que ele faz em Homem de Ferro 3, lá em Vingadores Ultimato, mas foi um filme completamente esquecido pela Marvel, um filme vergonhoso, tá? Um filme que poderia ter sido muito grande, e ele abriu a fase 2 da Marvel, jogando tudo lá embaixo, tá? Um filme realmente ruim. Em seguida, a gente teve Thor, o Mundo Sombrio, que foi outro filme muito ruim da Marvel. É um filme que pouca gente gosta desse filme no MCU. Então, assim, os 2 primeiros filmes da fase 2 da Marvel, a segunda fase, depois de Vingadores, que veio estourando tudo, foram ruins, tá? Aí depois a gente teve Capitão América 2, o Soldado Invernal, que aí sim foi um filmão, um dos melhores filmes da Marvel. Eu considero ele como um dos melhores filmes. E foi muito bem feito, muito bem dirigido, tem cenas de luta muito boas, e começou a preparar um pouco mais o terreno ali da Marvel pro que viria em sequência, né? Depois a gente teve Guardiões da Galáxia, outro filme legal, outro filme muito bom, que quando estreou foi um diferente, né? Foi um diferencial ali do que a Marvel vinha trazendo até então. Então, esse filme, sim, foi muito bom, vamos deixar como um ponto positivo. E depois a gente teve Vingadores Era de Ultron, que, no caso, o grande evento da Marvel nessa fase, e a gente sabe que não é um filme bom, é um filme com muitas falhas de roteiro, com muitas coisas ali que não dão certo no filme. Não tá entre os filmes que eu menos gosto, tá? Mas é um filme razoável, tá? Para um Vingadores, não era para ser um filme tão questionável quanto foi Era de Ultron. E aí, fechando a fase 2, a gente teve Homem-Formiga. Que, pra mim, um filme leve, um filme gostoso de assistir, um filme de assalto, um filme sem pretensão nenhuma, e que deu certo, tá? Na minha concepção, deu certo, foi um filme legal, um filme divertido. Então aqui, ó, de novo, nós tivemos nessa fase 6 filmes, e desses 6 filmes, os 2 primeiros foram terríveis. Depois a gente teve Capitão América e Guardiões da Galáxia, legal, bacana. E depois a gente teve Era de Ultron,
também um filme ruim. E, lógico, Homem-Formiga, que é um filme, eu considero até meio que separado do resto, tá? Mas é um filme divertido, um filme legal. Então, mais uma vez, agora aqui piorou, tá? Na primeira fase a gente teve 2 filmes que eram bem mais ou menos. E nessa segunda fase a gente já tem 3 filmes que são ruins, tá? Então, metade dos filmes da segunda fase não agradaram tanto o público. Então, vamos guardando essas informações. Logo em seguida, vamos para a fase 3, então. E aí a fase 3, ela já tem bem mais filmes, tá? E é uma fase, lógico, é a grande fase da Marvel, né? Então a gente tem Capitão América Guerra Civil, um filme razoável. Ele é bom, ele não é ótimo, não é ruim. É um filme ok, tá? Poderia ter sido muito melhor, muito mais bem explorado, mas não foi isso que aconteceu. Só que foi um filme interessante que trouxe consequências ali pro restante da fase 3 da Marvel. A gente teve Doutor Estranho, que pra mim é um dos melhores filmes também. Eu gosto muito do Doutor Estranho como personagem das HQs. E eu gostei bastante do filme, gostei bastante. E então, assim, acho que foi um filme bem legal. Em seguida, nós tivemos Guardiões da Galáxia Volume 2, que já cai um pouco em questão ao primeiro. O primeiro Guardiões foi muito bom. Foi um filme que todo mundo gostou. É difícil alguém falar mal do primeiro Guardiões da Galáxia, mas esse segundo já deixa algumas críticas ali. Foi um filme que não foi tão bem recebido quanto o primeiro, mas mesmo assim ainda é um bom filme, tá? Depois a gente teve Homem-Aranha de Volta ao Lar, e esse, óbvio, um grande filme da Marvel, trazendo o Homem-Aranha de volta ali pro MCU. Então não tem muito o que falar desse filme. Thor Ragnarok, que aí trouxe toda a repaginação do Thor, recriaram um personagem, basicamente, trazendo ele mais para esse lado cômico e não tanto pro lado épico, como foram os 2 primeiros filmes. E apesar de não ser um filme que eu goste tanto, tá? Não é um filme que me pega tanto, mas é um bom filme. Eu não posso dizer que é um filme ruim. Depois Pantera Negra, um dos maiores filmes da Marvel aí, né, em questão de representatividade, de roteiro, de história, foi muito bem feito, tá? Apresentando Wakanda, apresentando tudo que tinha ali nesse universo do Pantera Negra, então foi muito bom esse filme. E aí a gente chega, óbvio, com Vingadores Guerra Infinita, pra mim o maior filme da Marvel, tá? Maior até que Ultimato. Eu gosto bastante de Ultimato, pra mim é talvez o segundo melhor filme da Marvel, mas Guerra Infinita, com certeza, é o melhor filme disparado, pelo menos na minha opinião e na opinião de muita gente, é o melhor filme da Marvel. Depois, no meio dos 2 Vingadores, né, a gente teve Homem-Formiga e Vespa e Capitã Marvel. Homem-Formiga e Vespa, outro filme de assalto, sem ligação nenhuma com o restante da Marvel, tirando a cena pós-créditos lá, e Capitã Marvel, que apresenta a personagem, também foi muito, muito discutido, tá? Não quero entrar aqui nos méritos das críticas de Capitã Marvel, mas é um filme médio, tá? É um filme que vem, apresenta um personagem, repete a fórmula que já tinha apresentado em todos os outros filmes, e funcionou para alguns. Não é um grande filme, mas é um filme ok, tá? Assim como Homem-Formiga e Vespa, também, assim como o primeiro Homem-Formiga, é um filme totalmente à parte, tá? Filme divertido, você assiste e você pode até desconsiderar que ele tá ali dentro da Marvel, com exceção da cena pós-créditos, né? E, óbvio, as consequências que esse filme traz ali pra continuação dos Vingadores, né? No Vingadores Ultimato, com o Scott Lang tendo o plano de voltar no tempo e conseguir recuperar as joias e tudo mais. Então, são 2 filmes ok, tá? Eu prefiro o Homem-Formiga e a Vespa ao Capitã Marvel, mas são filmes legais, tá? E depois a gente tem Vingadores Ultimato, não preciso falar nada, o grande evento ali, o fechamento desse grande evento, desse grande ciclo da Marvel. E pra fechar essa fase, a gente tem Homem-Aranha Longe de Casa, um filme bem mais ou menos, tá? Sou muito fã do Homem-Aranha, tem inclusive um quadro dele aqui atrás, mas é um filme muito, muito questionável, um filme com muitas falhas de roteiro, um filme que muitas vezes a gente pode ignorar, tá? Tirando pelas consequências ali da descoberta da identidade do Peter Parker no final, todo o resto é bem questionável, a gente pode ignorar e seguir em frente, tá? Então aqui, ó, a gente teve bem mais filmes, a gente teve, vamos ver, 3, 6, 9, 11 filmes. Nós tivemos 11 filmes nessa fase 3. E desses 11 filmes, eu acho que os únicos que a gente pode realmente considerar que foram abaixo do esperado foram Homem-Aranha Longe de Casa,
e Capitã Marvel, tá? Então, uma fase excepcional da Marvel. E aqui eu acho que começam os problemas da Marvel, tá? Ela vinha de 2 fases com problemas, com filmes não tão bons, e aí nessa terceira fase, eles fazem o melhor que eles podiam fazer para cada um desses personagens, tá? Apresenta personagens novos, desenvolve a história de outros e traz o grande evento, o Ultimato. Então, aqui eu acho que começam os problemas, porque depois dessa fase 3, todo mundo esqueceu dos problemas que a gente teve na fase 2 e na fase 1, tá? Que não foram poucos. Tá? A gente costuma ter essa memória de que a fase 3 foi ótima, de que o Ultimato foi muito bom, e sim, foi. Mas ela meio que apagou todo o resto. Ela apagou todos os erros que a Marvel cometeu na fase 1 e 2. E isso não pode acontecer, senão a gente acaba caindo na falsa impressão de que os filmes da Marvel estão piorando. Quando não, quando na verdade a gente teve uma fase excepcional e todas as outras tiveram sim seus problemas, tiveram seus inícios conturbados, tirando a fase 1, óbvio, né? Mas a fase 2 teve seu início ali com Homem de Ferro 3 bem conturbado. A gente teve filmes ruins, filmes que simplesmente foram esquecidos, como foi o Incrível Hulk e o Homem de Ferro 3. Então, essa fase eu acho que acaba estragando um pouco, não a Marvel, mas os fãs, tá? Pra mim, os fãs da Marvel desaprenderam e esqueceram o que a Marvel vinha fazendo no cinema. E aí isso impacta na fase 4. Então vamos entrar aqui e discutir um pouquinho sobre a fase 4 da Marvel. Bom, a fase 4 a gente começa com Viúva Negra. Pra mim, um filme legal, tá? Um filme também totalmente deslocado ali do universo da Marvel, tirando algumas consequências de cena pós-créditos e tudo mais, mas é um filme deslocado, que apresenta a Viúva Negra, que já havia morrido lá em Ultimato. Então, um filme legal, acho que divertido, ok, mas completamente deslocado. A gente tem Os Eternos, que pra mim é um grande filme, muita gente não gostou de Os Eternos, tá? Muitos fãs da Marvel, muitos fãs até de quadrinhos não gostaram dos Eternos. Eu achei um baita de um filme muito bom, que apresenta um grupo que é sensacional, tá? Com atores muito bons, a história foi muito bem desenrolada, tá? É uma história relativamente simples, mas uma história bem contada. Então, pra mim, Os Eternos realmente é um grande filme, um diferencial, tá? Ele foge um pouco, ele segue também a fórmula Marvel, que todo mundo já ouviu falar, mas ele tenta se afastar um pouco e fazer algo diferenciado com a diretora, que, assim, pra mim, conseguiu fazer a diferença no filme e tornar ele, pra mim, talvez entre os 5, 10 melhores filmes da Marvel, tá? Você pode discordar disso, mas eu acho que é um ótimo filme. Depois nós temos Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, que também é um bom filme, tá? Completamente deslocado também do restante da Marvel. Uma apresentação de personagem, como nós tivemos em todas as fases, na fase 1, na fase 2, na fase 3, nós tivemos apresentações de personagens. Então aqui, a fase 4, ela revigora isso, ela precisa trazer novos personagens pra tela. E ela começa com Os Eternos e depois com Shang-Chi. Então eu acho que foram ótimos filmes esses dois. Shang-Chi é muito bom, é muito divertido, só que ele tá meio que deslocado. Como o Shang-Chi vai entrar, a gente já viu mais ou menos nas cenas pós-créditos, mas ele tá um pouco deslocado, sim, do restante dos filmes. E tá tudo bem, eu acho que tá certo isso. A Marvel fez isso nos primeiros filmes, na fase 1. Não tinha tanta ligação entre um filme e outro, e eles conseguiram juntar todo mundo em Vingadores. E na fase 2, a mesma coisa, não tinha tanta ligação um filme com o outro, mas eles conseguiram fazer a ligação deles no final. Então, eu acho que essa fase 4 foi muito boa para apresentar esses personagens novos. São personagens que vão ter um impacto lá na frente. Então, por enquanto, nesses 3 primeiros filmes que eu falei, sem nenhuma crítica, Viúva Negra, Os Eternos e Shang-Chi, para mim foram legais. Depois a gente tem Homem-Aranha 3, e aqui reforça aquela grandiosidade da fase 3, tá? O Homem-Aranha 3 foi um grande evento, um evento nostálgico, trazendo os 3 Homem-Aranhas, fez com que o público se aquecesse, sabe? Tivesse aquele calorzinho no peito de ver os 3 Homem-Aranhas, só que se você parar pra ver, também é um filme completamente deslocado, é um filme sem impacto nenhum, tá? Então, tirando, óbvio, que todo mundo esqueceu quem é o Peter Parker, eles vão ter tirando que todo mundo esqueceu que o Homem-Aranha é o Peter Parker, eu acho que é um filme que não trouxe tanto impacto, tá? Vamos ser sinceros aqui. Mas é um bom filme, um ótimo filme, e trouxe essa grandiosidade de novo à tona na Marvel. E aí, em seguida, para reforçar isso, a gente teve Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, foram 2 filmes que pegaram e trouxeram eventos grandiosos, venderam como eventos grandiosos, mas que, se você parar para analisar, não tiveram impacto nenhum,
tá? Não tiveram impacto nenhum no restante da fase e tiveram pouco impacto para Marvel no geral, tirando, como eu disse, a identidade do Peter Parker e tirando que agora a gente conhece um pouco mais sobre o multiverso, a gente conhece um pouco mais sobre incursões que vão ser exploradas nas próximas fases da Marvel. Então, ótimos filmes até aqui. Só que aí depois a gente começa a ter uma decaída, tá? Depois a gente vem com Thor Love and Thunder, Thor Amor e Trovão, que pra mim é um filme muito, muito ruim, tá? É um filme que eles pegaram o Ragnarok, tiraram tudo o que deu certo no Ragnarok e ficaram só com as piadas e com aquelas piadas galhofas ali, com aquelas piadas que pra mim não me agradam, tá? Então, é um filme legal de assistir, mas não pra mim, tá? Não dá. Eu não consigo pegar e assistir esse filme e me envolver com os personagens. Eu acho que a Jane Foster, como Thor, é uma das minhas personagens preferidas. Ela, principalmente na fase da All New, All Different da Marvel. Se você gosta de quadrinhos, ou se você não gosta, eu acho que você deveria ler essa fase porque é muito boa. E, cara, o que eles fizeram aqui pra mim não deu certo, tá? Então, pra mim, aqui começam os problemas da fase 4. Em seguida, a gente tem Pantera Negra 2. Também, pra mim, não é um filme grandioso, um filme gigantesco como foi o primeiro Pantera Negra. É um filme ok, tá? Não vou falar que é ruim, mas não tem o impacto que teve o primeiro Pantera Negra. Desculpa. O Namor foi apresentado ali e eu acho que o filme só serviu pra isso e ainda fez isso mal. Eu acho que o Namor poderia ter sido apresentado muito melhor, eu acho que o Namor é um personagem muito importante, um personagem muito poderoso, e a Marvel pegou ele ali e jogou de qualquer jeito. Eu não gostei da introdução, eu acho que poderia ser muito, muito melhor trabalhado, tá? Inclusive a relação deles com a Wakanda, enfim, não é um filme que me agrada tanto. É ok pra mim, tá? É um filme ok. Não é ruim, mas não é bom. E aqui a gente fecha a fase 4, né? Então nós tivemos 7 filmes nessa fase 4, tirando as séries de TV, tá? Eu não vou comentar muito sobre as séries de TV aqui, mas vou tentar trazer mais a questão do cinema. Então a gente fecha essa fase 4 com 7 filmes, tá? Desses 7 filmes, pra mim, só 2 são ruins, tá? Ruins não, mas estão abaixo das expectativas. Eu acho que Thor é horrível e Pantera Negra 2 é ok. Todo o resto, filmes bons, acho que valeu a pena. Não concordo com quem diz que a fase 4 foi desperdício, foi uma fase morna. Não, eu acho que ela veio para preparar o terreno depois da fase 3, que foi muito grandiosa. Eu não vejo muita diferença entre a fase 2, por exemplo, da Marvel, com a fase 4. Tá? Eu acho que foram fases muito legais e que serviram para o seu propósito, que era trazer novos personagens, era apresentar um universo um pouco maior, mostrar um pouquinho do que a gente vai ver nas próximas fases, como a questão das incursões lá em Doutor Estranho. Então, acho que foi uma fase ok. Não foi a melhor da Marvel, mas também não é tudo isso que todo mundo diz de ser uma fase horrível, tá? E aí que vem o problema. Eu acho que o problema está na fase 3. A fase 3 subiu a régua da Marvel, subiu as expectativas do público muito lá pra cima. Enquanto a fase 4, ela já é bem mais parecida com a fase 1 e com a fase 2, tirando que ela não tem um grande evento no final, como foi Vingadores e como foi Era de Ultron, tá? Então, não vem me falar que a fase 4... foi morna, foi fraca. Não, ela foi parecida com a 1 e com a 2. No geral, ela é uma fase ok, tá? Não é gigantesca como foi a fase 3. E por que eu falei tudo isso? Tá? Agora vamos entrar no tópico do Homem-Formiga. Eu não acho o Homem-Formiga Quantumania um filme maravilhoso. Ele tem seus problemas, é um filme repleto de problemas, tá? Desde o começo, eu não vou dar spoiler aqui, se você ainda não assistiu, já faz um tempo que estreou, mas essa não é a ideia. A ideia é fazer essa análise um pouco mais complexa do porquê tudo isso vem acontecendo com a Marvel e com os fãs da Marvel. Homem-Formiga Quantumania não é um filme grandioso como muita gente esperava, e eu acho que isso decepcionou muita gente. Homem-Formiga Quantumania tem seus problemas, tá? Do começo, meio e fim, ele tem problemas, tá? Desde o como eles são levados para o reino quântico, até a interação da família lá dentro do reino quântico, tem muito, muito, muito problema. Mas eu não acho que é o pior filme da Marvel. Eu não acho que é um filme diferente dos filmes da fase 1 e 2 da Marvel e até da fase 4, tá? Então, é um filme contido, é um filme mais tranquilo.
Eles erraram, sim, na minha visão, em pegar um personagem que tinha uma história mais urbana, que tinha uma história mais fechada no cantinho dele ali, sabe? E tentar transformar isso em algo grandioso só pra apresentar o vilão. Esse, pra mim, é o grande erro do filme. O Kang tá muito legal no filme, tá muito bem feito pelo Jonathan Major, só que eu acho que a Marvel errou nesse ponto de jogar o Homem-Formiga pra ser o condutor da apresentação desse vilão. Poderia ser outro filme qualquer, ou poderia ser um filme solo do Kang. Eu acho que seria muito bacana se a Marvel fizesse isso, para que a gente pudesse conhecer melhor o vilão, para que a gente pudesse se conectar com o vilão e até entender as motivações dele, coisa que não acontece em Quantumania. Então, ele tem seus problemas? Tem. Ele é um filme perfeito? Não. Ele está entre os melhores filmes da Marvel? Não. Mas ele também não está entre os piores, tá? Ele é um filme que se propôs a fazer demais e não conseguiu. Ele é um filme que não conseguiu explorar o melhor dessa trilogia, tá? Dos 2 primeiros filmes. Então, tudo que deu certo nos 2 primeiros filmes, eles tiraram, tá? Tudo que deram certo, tudo. E eles fizeram um filme completamente diferente do que deveria ser os filmes do Homem-Formiga. Um filme urbano, um filme mais tranquilo, sem uma ameaça gigantesca. Porque senão as coisas depois começam a sair do controle. Você coloca o Homem-Formiga para enfrentar o Kang, que é o grande vilão da Marvel a partir de agora. E o nível de poder entre os dois tem que ser muito, mas muito diferente. Eles não podem ter o mesmo nível de poder. Eles não podem se equiparar numa luta. Tá? O Kang tem que destruir o Homem-Formiga de maneira fácil. Com um raiozinho laser, ele tinha que destruir o Homem-Formiga e toda a família dele. Tá? Pela grandiosidade do personagem e pela grandiosidade que a Marvel quer trazer para esse vilão. Então, foi mal feito sim, mas, de novo, eu acho que as expectativas do público não condiz com a realidade, tá? Porque o pessoal esperou um filme magnífico, gigantesco, talvez a nível Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Homem-Aranha 3, e isso não aconteceu, e eu acho que nem era a ideia, tá? Então, infelizmente, eu acredito que o grande problema desse filme está no público, e não nele em si. Ele tem seus problemas, ele é repetitivo, mas ele não se diferencia tanto dos outros filmes e principalmente dos filmes de apresentação de personagens que a gente tinha visto até então. Pra mim, ele não se diferencia tanto de filmes como Capitã Marvel, por exemplo. Ele não é pior do que Thor, Amor e Trovão. Ele não é pior do que Homem de Ferro 3. Ele não é pior do que os filmes do Thor, o 1 e o 2, tá? Então, assim, ele tem problemas, como eu disse. É um filme que me agrada? Não muito, tá? Mas é um filme que você consegue assistir e sair... Assim, você vai sair tranquilo da sala. Pelo menos eu saí tranquilo da sala. Eu não saí da sala com o ódio do filme. Quando eu fui assistir no cinema, eu não saí com o ódio do filme. Eu não saí achando que o filme entregou menos do que ele deveria, porque minhas expectativas para ele já estavam um pouco mais baixas. Eu acho que ele acerta em algumas coisas. Ele tem um tom, em alguns momentos, bem bacanas, mas, no geral, ele é um filme médio, tá? De médio para ruim. Mas não é ruim. Eu acho que o grande problema desse filme é que as expectativas da Marvel estão muito lá em cima, principalmente do público, né, em geral, tá muito lá em cima depois da fase 3 e de alguns filmes da fase 4, e não são todos os filmes que vão entregar isso, tá? Então, eu quero saber de você. A gente fez uma análise aqui completa de mais de 10 anos de Marvel, e eu quero saber se você concorda comigo, se você, vendo essa análise, se você acha que realmente a régua do pessoal tá muito lá em cima depois da fase 3. Porque, como a gente viu, fase 1 e 2 tiveram muitos problemas. Fase 4 teve, sim, muitos problemas. Fase 3 foi mais grandiosa. Foi, talvez, a melhor saga. Talvez não, com certeza, a melhor fase da Marvel. Mas eu quero saber de você, eu quero saber se você concorda comigo que a fase 5 começou com o Homem-Formiga, a fase 2 começou com o Homem de Ferro 3. Tá? Então não venha me falar que a fase 5 tem que começar de maneira grandiosa, que a fase 5 tem que ser maravilhosa, que o começo da fase 5 tinha que já vir para explodir cabeça. Não, porque nenhuma fase foi assim, tá? Nenhuma fase foi assim. Então,
Deixa aí nos comentários, vamos continuar essa conversa, essa discussão, porque eu quero saber de você, se você concorda, se você acha que esse filme realmente está recebendo as críticas que ele merece, ou se as pessoas estão um pouco mais infladas por causa dessa fase 3, e com isso estão trazendo uma análise muito, muito precipitada, sem olhar para o passado da Marvel. Comenta aí, e claro, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, vai ajudar bastante, ativa as notificações também para você receber, porque agora a gente vai começar a ter uma quantidade maior de vídeos longos, o canal estava focado em shorts até então, mas nós teremos vídeos mais longos nesse estilo todas as semanas, espero que alguns dias na semana. Então é isso, gente. Foi muito legal fazer essa análise toda aqui, ter essa conversa com vocês, e eu espero ver você no próximo vídeo. Valeu!